Agora vamos falar sobre a matemática de colorações. Como isso se explica? Como você explica essa situação? Tá bom? Aqui nós temos um exemplo de 735, loiro médio dourado acaju. O que significa? O 7 é a cor de base natural 50%. O 3, que é depois do ponto, você repara na sua tela, 3, cor predominante, ela tem 30% de dourado. Tá bom? Que o 3 é considerado um dourado. Se você lembra, no início do vídeo nós falamos sobre amarelo. Então o 3 é um amarelo, que é um dourado. O 5 é uma cor, que é uma cor de reflexo, que já é uma segunda cor. Então ela tem 20% que seria um acaju. Tá bom? Se você não estivesse a coloração 735, como você usaria? Você pegaria 7.3, que é o loiro médio dourado, e o 7.5, o loiro médio acaju, e faria a mistura. Para que isso aconteça perfeitamente, você precisa fazer o seguinte: você precisa saber que o 7.3 ele tem maior concentração de cor. Então ele tem maior predominância, quer dizer, então ele tem maior quantidade. E o 7.5 ele não. Nessa tabela eu estou mostrando para vocês que tem 7.3, 70% de loiro médio dourado e 7.5, 30% de loiro médio. Agora eu vou explicar para vocês de outras formas. Quando se chega nessa situação, nós temos ali 7,35. Correto? Então nós temos aqui duas colorações, 7.3 e o 7.5. O que acontece? Isso aqui funciona o seguinte: o 3 está predominando, quer dizer, ele tem que ter maior porcentagem de cor do que o 7.5. O 7.5 tem que ter uma menor quantidade. E em caso você for usar gramas, se você usar 30 gramas de coloração 735 para fazer uma coloração, você poderia usar 20 gramas de 7.3 e 10 gramas de 7.5, que você aproximaria dessa coloração. Tá bom? Isso você fazendo uma mistura de cor. Você poderia usar o 731, você poderia fazer a mesma mistura com 713, você poderia fazer a mesma coloração com 753, que seria a mesma coisa. Se você fosse usar 753, você simplesmente usaria ao contrário. Você usaria 20 gramas de 7.5 e 10 gramas de 7.3. Mistura das bases. Na mistura de base, altera em claridade de tom. O que isso acontece? Quando você mistura duas colorações, quer dizer, se você tem um 4 e você tem um 6, se você usar em partes iguais o 4 e o 6, tipo 10 gramas de 4 e 10 gramas de 6, você está usando em partes iguais 4 e 6. Isso, o que acontece? Você vai somar, que vai te dar um 10. Correto? 6, 4 vai te dar 10. Só que você usou duas cores. Você usou uma cor escura e uma cor clara. E isso tem que acontecer, que do mesmo jeito que soma, você tem que fazer uma divisão. Você divide essa por duas, você vai ter um 5. Então, se você usar o 6 e o 4 em partes iguais, você vai obter a coloração, a cor 5, castanho claro. Da mesma forma, se você pretende uma coloração 6 e você não a tem, entendeu? E o que você precisa para fazer essa coloração? Mas você olha no seu estoque, você acha a coloração 5 e a coloração 7. Aí você somando as duas, você tem uma cor 5 e 7, vai te dar igual 12. Se você dividir por meio, por 2, você vai ter a coloração 6. Essa é uma matemática normal que acontece simplesmente somente com as bases, entendeu? Aí você faz, só que para você obter isso daqui, você necessita da mesma quantidade de 5, da mesma quantidade de 7 para ter esse resultado. Se você tiver uma situação dessa daqui, a mistura de duas tintas em partes iguais forma uma cor entre as duas. A soma de 4 e 8 lhe dá o 6.
A mistura de duas tintas em partes iguais forma uma cor entre as duas. A soma de 4 e 8 lhe dá o 6. Mas esta forma tem que ser em partes iguais. Se acaso usar maior porcentagem de 4 ou 8, a cor puxará por sua base mais próxima. Isso o que significa? Você tem um 4, você tem um 5, 6, 7 e 8. Se você usar em partes iguais 20 gramas de 4 e 20 gramas de 8, você obterá o 6. Porque está em partes iguais, 4 e 8 dá 12, dividido dá 6. Só que, se você usar nessa parte 30 gramas de 4 e 10 gramas de 8, você terá a coloração 5. Se você fizer o inverso, usar 30 gramas de 8 e 10 gramas de 4, você obterá o 7. Tá bom? Então é mais ou menos isso daí que você faz a coloração. Sabendo fazer esse tipo de matemática com as bases, você faz as coisas que você quer. Até facilita na própria comprar a coloração. Porque às vezes você vai ter que, eu tenho que fazer uma compra de coloração, às vezes eu não tenho dinheiro suficiente para comprar tudo, mas eu não preciso comprar 5 cores, eu posso comprar só essas cores, que as outras todas eu faço ela. Entendeu? Eu posso misturar e faço essas colorações todas. Tá bom? Eu posso misturar o 6 com 8, o 6 com 4, o 4 com 8, entendeu? Fazer essas misturas todinhas. Às vezes até, vamos dizer assim, arriscando maior, tirando até o 6 para fazer as colorações todas que eu quero. Tá bom? Eu sabendo fazer esses tipos de coisa aqui, eu tenho todas essas daqui.